Lula, depois de dias conturbados em Portugal, chega à Espanha. Essa matéria do Conexão Política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Espanha para a reta final da viagem à Europa, depois de 4 dias em Portugal. 4 dias conturbados. Conturbados por quê? Matéria também do Conexão Política. A Embaixada do Brasil já espera o Lula lá na Espanha com mais uma presepada para ele. O quê? Greve. Então Lula vai chegar com greve e protesto contra o Lula na própria Embaixada Brasileira na Espanha. Ou seja, ele já sai de 4 dias conturbados em Portugal e já chega com dias conturbados na Espanha. E parece que esse vai ser o novo roteiro do governo Lula daqui para frente. Mas vamos lá. Essa matéria aqui é do jornal O Globo e ela traz o seguinte: Lula é alvo de protesto em Portugal e volta a falar em guerra lá em Portugal. As falas de Lula cada vez mais causam desconforto. Inclusive, um Twitter feito pelo Lula lá de Portugal foi intitulado como fake news pela própria plataforma. Aí você vê a sanha do Lula em ter o controle dessa narrativa. O governo Lula quer dizer o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Uma matéria do Band Jornalismo traz o seguinte: em Portugal, Lula discursa para deputados e fala gerou tumulto entre os parlamentares. Polêmica grande, porque o Lula já tinha dito que não participaria da Revolução dos Cravos, né, da homenagem à Revolução aos Cravos, que acontece no dia 25, mas de última hora, apesar do pedido dos seus apoiadores para não falar, porque ia ficar feio os protestos, apesar disso, Lula foi lá falar. E aí, teve protesto. Começou, essa matéria do Poder 360, protestos antecedem a fala de Lula no parlamento português. Então, antes mesmo do Lula falar, já teve protesto. E a faixa que os portugueses levantaram é "Lugar de ladrão é na prisão". Esse é o título do protesto que foi levantado contra o Lula antes dele se manifestar. Depois, durante a manifestação do Lula, teve protesto também. Parlamento português, e essa matéria é do Band Jornalismo. Em Portugal, Lula é alvo de protesto de 11 deputados de extrema-direita. Tudo aquilo que questiona Lula hoje é extrema-direita, tá? Então, 11 deputados, e lembrando que lá não são 513 como aqui, é uma parcela significativa dos parlamentares portugueses. 11 parlamentares portugueses, durante a fala do Lula, levantaram cartaz: "Lugar de ladrão é na prisão", "Chega de corrupção", enfim, "Lugar de ladrão é na prisão". Então teve protesto antes do lado de fora, tolerância zero para corrupção, antes do lado de fora e durante a fala do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula falou. No meio da fala, Lula foi interrompido. O chefe, o presidente do parlamento português é socialista, é do Partido Socialista. Ficou nervoso e chamou a atenção dos membros do parlamento que fizeram manifestação. O que eu vejo totalmente errado, porque, convenhamos, né? Eles são os donos da casa, eles já tinham pedido para não ser chamado Lula, o Lula foi de atrevido e eles não podem se manifestar? Pois é, a mentalidade socialista é isso aí. Lula terminou de falar, depois dessa repreensão do presidente da Câmara de Portugal, mas mesmo assim continuaram os protestos contra Lula. E um dos protestos que foi feito foi pelo deputado André Ventura, que é português, e falou o seguinte em relação a Lula: "Mas eu não estaria bem com a minha consciência se não dissesse ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Presidente da República o tremendo erro que esta cerimónia foi hoje e a forma como decorreu. Sim, Sr. Presidente, porque normalizar a corrupção e branqueá-la para nós nunca será a solução. Esta casa não pode ser um circo de corrupção. Esta casa não pode ser um aplauso àqueles que foram condenados em 3 instâncias e foram salvos pela mão amiga daqueles que nomearam. E por isso os milhares que hoje estão lá fora, os milhares que se estão a fazer ouvir às portas deste Parlamento, sabem bem aquilo que estou a dizer. Democracia sim, corrupção nunca mais. Mas é também o dia de lembrar
que as mesmas autoridades portuguesas que enviaram material militar para a Ucrânia, que disseram e ouviram Zelensky neste mesmo quadro por cima de mim, receberam hoje aqui um presidente que atacou a União Europeia por ajudar militarmente a Ucrânia. Que vergonha e que hipocrisia tremenda de dois dirigentes nacionais que dão a mão a Zelensky durante o dia e a mão a Lula e à China durante a noite. Que vergonha de dirigentes nacionais. Mas este é um bom dia para falar de Lula da Silva. Porque ontem mesmo soubemos que José Sócrates não irá provavelmente a julgamento. E eu gostava de dizer isto aqui no 25 de Abril. José Sócrates, suspeito de roubar os portugueses em milhões e milhões de euros, não irá com toda a certeza a julgamento. Encham de cravos, distribuam-nos pelos portugueses, levem-nos lá fora e metam-nos no bolso. Digam-lhes que quem roubou milhões anda de cravo ao peito, mas fica com os milhões na carteira enquanto anda de cravo ao peito. É um bom dia para lembrarmos isso. É um bom dia para lembrarmos isso. E por isso eu queria deixar aqui o nosso enorme aplauso, orgulho sentido e admiração aos valorosos juízes, aos valorosos procuradores, aos valorosos inspectores da Polícia Judiciária, que mesmo com todo o condicionamento, mesmo com todas as mordaças que o Governo quer pôr na Justiça, não tiveram medo e num momento mais difícil levantaram-se para dizer que o lugar do ladrão é na prisão. Lembrando a vocês que essas falas dele foram ditas de frente ao presidente português, ao Lula e ao presidente da Câmara dos Deputados lá de Portugal. E ele deixou bem claro, corrupção não. Lembrou que Lula foi condenado em 3 instâncias aqui e que a mão amigo liberou. Então essa é a fala de um parlamentar português. Só tem um detalhe aqui que a gente está esperando. Teve manifestação contra Lula, teve manifestação de deputados. Será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender os manifestantes lá em Portugal? Ou será que não vai mandar prender? Porque poderia, né? Afinal, o Alexandre de Moraes disse que ninguém pode se manifestar contra Lula. Lá em Portugal não dá para prender, né? Vamos lembrar isso, que é bem importante a gente falar sobre isso aqui também. Pois é, mas a educação petista e do Lula continua, sabe, complicada. Porque Lula violou o direito desses portugueses. Esses portugueses estavam na terra deles protestando contra alguém que vem de fora. E é direito desses parlamentares fazerem esse protesto. É lógico que é direito. A grande questão é, inclusive a própria esquerda, quando teve a manifestação de um parlamentar americano de que Bolsonaro estava lá, eles ovacionaram isso, era tudo bonito. Agora, lá nos Estados Unidos, era tudo bonito. Agora não podem criticar Lula. Lula, mais uma vez, causando um mal-estar diplomático, disse que esses parlamentares que se manifestaram e o povo português que se manifestou fizeram um papelão e que são ridículos. Tá? O Lula vai para Portugal para chamar os portugueses que manifestaram contra ele de ridículos. E vem outro aqui também que faz a mesma coisa. Olha a fala do Flávio Dino, ministro da Justiça. Deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal. Chamou eles de grosseiros. Perpetrados contra o presidente Lula, o intocável, né? Por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cai lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos, todo respeito à imensa maioria do povo português. Pois é, ele xinga o povo português que não gosta do Lula e diz respeito ao povo português, né? Então é complicado. Pois é.